Olá, nesse vídeo vou mostrar para você como podemos construir uma listagem livre. Em primeiro lugar, o que é uma listagem livre? Quando nós criamos as telas, as páginas da aplicação, nós temos a tradicional listagem de cadastro e a listagem livre. Em primeiro lugar, a listagem de cadastro ela permite listarmos e executarmos ações sobre registros de uma tabela da base de dados. Já a listagem livre, ela nos permite criar uma listagem em cima de basicamente qualquer coisa, basicamente uma lista de objetos. Para construir uma listagem livre, o primeiro passo é criar uma classe de serviço. Essa classe de serviço precisa ter um método load estático que vai retornar um vetor de objetos. E essa listagem então vai ser construída chamando essa classe de serviço, ok? Então, no primeiro momento aqui do módulo de serviços, nós precisamos criar essa classe de serviços. A primeira classe que a gente vai criar não tem relação com agenda nem com pedidos, é simplesmente para demonstrar o funcionamento desse recurso. Então vou criar aqui uma classe de serviço interno que vai retornar uma lista de objetos. O nome dessa classe vai se chamar test collection list. Vai ficar no módulo útil. Opa, foi mal. Test collection service. A lista vai ser depois, vai ser a página, ok? Test collection service, então. Então, a classe de serviço vai ter um método chamado load, que vai ser um método estático, e esse método tem que retornar uma lista, um vetor de objetos para listagem. Para nós sermos mais ágeis, eu tenho um código pronto aqui. Pronto, colei o código, vou indentar. E agora eu vou explicar ele e vou também dizer onde você pode conseguir esse código. Esse código aqui é um código que vai gerar uma lista aleatória com 20 pessoas. Você consegue ele no creator.com.br/paste/19.txt, ok? Esse aí é o código então que a gente está usando nesse método aqui para gerar essa lista de pessoas. Então, basicamente, nós vamos gerar um vetor, uma lista de objetos. Então, é um for de 1 a 20, e dentro desse for nós vamos alimentar a variável response, vai ser a resposta. Esse response, cada vez que nós passarmos no for, nós vamos agregar nele uma linha que vai ser, em princípio, nasce como sendo um vetor, mas que em seguida é convertida para um objeto. Então, vai ser um vetor de objetos. E cada posição dessa lista, então, contém os atributos, ID vai ser 1, 2, 3, assim por diante. Nome vai ser pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, assim por diante. O número do documento vai ser um número 100001, 10002 e assim por diante. O telefone também vai ser uma sequência, o e-mail vai ser uma sequência, a data de registro vai ser um aleatório. E o CEP em específico vai ser um sorteado dentro dessa lista de CEPs aqui. Nós vamos usar a função array_rand do PHP, que faz um sorteio dentro de uma lista. Por que os CEPs vão ser uma lista fechada? Porque nós não temos todas as cidades cadastradas no nosso sistema, nós temos só algumas cidades, com alguns códigos do IBGE. Então aqui eu coloquei de forma proposital apenas alguns CEPs de cidades que nós temos cadastrados, porque mais para frente o nosso objetivo é poder cadastrar essa lista de pessoas automaticamente. No mundo ideal, eu sugiro você a importar a base de cidades do seu sistema, pegar a base dos Correios, alguma base que você consiga já baixar da internet, cadastrar, deixar todas as cidades pré-cadastradas. A nossa intenção com essa lista mais para frente é poder gerar uma lista de pessoas que nós vamos importar no sistema. Nesse primeiro momento, nesse exemplo, nem precisaria ser uma lista fechada de CEP, poderia ser uma lista aleatória, porque eu quero só mostrar a listagem na tela. Mas como a gente já vai usar isso aí para outras finalidades depois, eu vou usar uma lista fechada, ok? Então, basicamente é isso. Nós vamos percorrer um for, alimentar um vetor. Cada vez que ele passa no vetor, ele alimenta com um objeto com essas propriedades aqui. E é com base nisso que a gente consegue montar a listagem que nós vamos criar agora, que vai ser a listagem livre. Primeiro eu vou salvar aqui. Então agora nós vamos criar a listagem livre. A classe de serviço vai ser essa. Lembrando que o método que ela tem que implementar é o método load, que nós implementamos ali. O nome da classe que nós vamos criar vai ser test collection list. Listar. Vou botar aqui listar test. O módulo vai ser genéricos. Pronto. E quando a gente cria uma listagem livre, a listagem ela não sabe exatamente quais são os atributos que o serviço retornou, porque ele está escrito em forma de código. Então aqui nós vamos ter que colocar coluna por coluna o atributo. O atributo ID, título ID.
Depois a gente vai colocar nome, documento, fone, e-mail. Então aqui vai ser o atributo nome. Depois fone. Depois nós vamos acrescentar uma coluna para e-mail. Vamos ver se nós vamos pegar mais algum campo aqui. Pegar CEP e logradouro. Pronto. Então essas são as colunas do serviço que nós vamos listar. Nós podemos trocar aqui de very large para medium, né, as colunas que nós não queremos que ocupe tanto espaço, ou small, né, lembrando que isso aí é uma proporção das colunas que vai acontecer. Então vamos dar uma olhada aqui no código gerado. O método construtor ele vai construir a listagem com base nesse XML aqui que nós estamos desenhando, e aqui ele vai adicionar os itens na data grid como resultado da chamada da test collection service método load. Então o resultado da chamada dessa classe de serviço vai alimentar a view. Ok? Ela já nasce com o botão visualizar, que se nós clicarmos nele, ele vai simplesmente exibir qual é a chave do registro que está sendo passado. Normalmente é a primeira coluna. Então aqui nós vamos salvar e nós vamos reconstruir o ambiente de testes para testar esse exemplo. Então vamos vir aqui em genéricos, listar teste. Aí está, né, o resultado da nossa lista, né? Então ele retornou 20 pessoas aleatórias, né, do 1 ao 20, o telefone também, o e-mail do 1 ao 20, e o CEP é um sorteio dentre aqueles registros que a gente tinha lá, né? E à medida que nós clicarmos no botão aqui, ele vai dar os dados, né, daquele registro, no caso, chave do registro 2, né? Vou clicar aqui no 5, que, né, a chave do registro é o 5. Então, com base nisso, nós conseguimos realizar alguma operação em cima daquele registro, ok? Então, o grande recado, né, de quando nós construirmos uma lista livre é que ela sempre precisa ser trabalhada num par, né? O par é a listagem e a classe de serviço. Implementamos uma classe de serviço, um método load que retorna um vetor de objetos, e aqui na hora de criar, né, aqui no diálogo, né, de criar a classe de listagem, nós conectamos com o serviço que vai alimentar a listagem. E aqui nós podemos criar quantas ações quisermos para realizar algum procedimento, né, em cima daquele registro. Nos próximos vídeos nós vamos continuar trabalhando em cima desse conceito de listagem livre, vamos implementar outros controles, outros botões de diálogo, né, para nós aprimorarmos esse conhecimento. Mas fica o recado que dentro da classe de serviço nós podemos obter essa lista de registros de qualquer lugar. Nesse exemplo eu optei por fazer uma lista fixa aleatória, né? Ou seja, uma lista que na prática tem pouca utilidade, né? Mas o grande objetivo é mostrar a flexibilidade da classe de serviço. Aqui nós podemos abrir uma conexão com o banco de dados, buscar registros, podemos abrir uma conexão com uma API externa para buscar registros de um endpoint REST JSON, né? E o que a classe de serviço retornar vai ser exibido na listagem. Nos próximos vídeos nós vamos explorar variações dessa técnica, né? Não somente com dados fixos, né? Dados que não vêm de algum lugar dinâmico, nós vamos explorar outras abordagens, mas aqui nós temos já então o conceito inicial de uma listagem livre alimentada por uma classe de serviço.